Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Bom dia! Vamos tomar um café com a palavra? Bom dia, bom dia! Mais um sábado juntas no nosso café com a palavra. Vamos começar hoje falando sobre o livro de Esther. Vamos fazer o nosso café enquanto a gente fala sobre o livro de Esther. Já coloquei minha água no fogo, minha garrafa tá aqui preparadinha. Agora eu vou botar meu café aqui, meu pó, enquanto a gente vai falar sobre esse verso do livro de Esther, que tá lá no capítulo... Deixa eu conferir aqui que eu me esqueci. Capítulo 7 do livro de Esther. Eu sou completamente apaixonada pelo livro de Esther. Eu acho que eu já li ele umas 10 vezes. O livro de Esther é um livro que traz muita sabedoria, é um livro que traz muita confiança, principalmente para nós mulheres, né? Eu amo aquela parte onde Mardoqueu, que é o primo dela, fala assim: quem sabe não foi para isso que você foi colocada como rainha, né? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada onde você tá. Então, vai lá, arregaça a manga e faz o que tem que fazer, por favor. Eu amo essa fala direta de Mardoqueu com Esther, né? Mas hoje eu tava lendo o livro de Esther. Para quem não sabe, né? Aqui no canal eu coloco leitura diária da Bíblia. E de manhã cedinho, lá no TikTok, eu faço essa leitura em formato de live, né? Eu tô fazendo em formato de live, tá sendo um desafio, porque eu tenho que acordar mais cedo do que eu tenho que acordar já para trabalhar. Então a live tá acontecendo sempre 5, no máximo 5:10 da manhã. E hoje eu fiz a leitura, né? De segunda a sexta eu faço lá, e aí já aproveitei essa palavra, esse verso para poder gravar aqui o café com a palavra, porque esse verso ardeu em mim quando eu estava lendo o livro de Esther hoje, junto com o pessoal da live. Amã era um servo, né, do rei Xerxes. E ele se sentia a última Coca-Cola do deserto, né? Então ele achava que quando ele passasse, as pessoas tinham que se inclinar e adorar ele e tal. Só que aí, Mardoqueu, ele não fazia isso, né? Porque a gente sabe que o único que merece adoração é Deus, e ele não se inclinava e tal. E aí, Amã pediu para o rei fazer um decreto para acabar com o povo judeu, porque o povo judeu não obedeciam às regras que o rei colocava para eles, né? Era um povo rebelde. O rei, sem saber que Esther, que tinha acabado de ser coroada, né, como rainha, era judeia, porque ela entrou lá e manteve isso em segredo, deu o anel pro Amã fazer o decreto e selar o decreto. E esse decreto foi espalhado aonde todo o povo judeu tinha que morrer. Então, qualquer um que fosse lá poderia matar. Tinha uma data, se não me engano, é 7 de março, se não me engano, para poder ir matar o povo judeu, pegar as coisas do povo. Ou seja, você mata e ainda pega as coisas deles e fica com você, e você obedeceu uma regra da casa real, sabe? E aí, né, o primo, deixa eu pegar meu café. O primo da Esther ficou sabendo disso, logicamente, foi lá na Esther e falou: ei, você agora é rainha, vai lá e pede pro seu rei aí para poder cancelar isso, porque vai matar todo mundo, inclusive você.
Não pense que você sendo rainha, estando dentro do palácio, você vai ficar livre disso. Esther ficou com medo, né? E falou assim, meu Deus, né? Eu não posso aparecer na frente do rei sem que ele me chame, né? Que eu seja convocada. Mas ele falou, quem sabe você não tá aí pra isso, né? E aí, Esther foi e falou, vamos jejuar, convoca o povo para que jejue por mim e eu também, junto com as minhas meninas, né, que eram as meninas que ajudavam ela no dia a dia, vamos jejuar durante 3 dias e 3 noites. E aí, ela falou, se morrerei, morri, mas pelo menos tentei. E aí ela foi, fez o jejum e conseguiu entrar na presença do rei. Só que aí entra a parte da sabedoria que Deus coloca em nós mulheres quando a gente busca, né? Esther, ela jejuou, com certeza ela estava orando, estava pedindo a Deus, entregando a Deus aqueles momentos de jejum, pedindo a Deus estratégia. Ela não chegou na frente do rei já soltando tudo nele. Ela foi lá e convidou o rei para um banquete. Ela convidou o rei para um banquete. Olha a estratégia. E aí ela convidou o rei mais o Amã, né? Que Amã era tipo o vice-rei, sabe? Aí foram os dois no banquete. No dia, aí ele falou assim, você pode me pedir, o rei falou com ela, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar até metade do meu reino. O rei estava completamente apaixonado por Esther, né? A gente vai lendo o livro, lá no comecinho, a gente vê que Esther foi preparada, teve 1 ano, né, de preparação e tal. Enfim, esse não é o foco hoje. Aí, no jantar, Esther falou assim, meu rei, eu quero te convidar para mais um banquete, você e Amã, no dia seguinte. No dia seguinte foi feito mais um banquete. E aí, né, Amã já foi, ó, só subir na pompa, né, igual um pavão, foi só se abrindo. Chegou em casa, tirando onda, falando, porque a rainha me convidou para mais um banquete, só eu e o rei, não sei o quê, papapá, papapá. Aí, a mulher de Amã falou, junto com as pessoas que estavam na casa dele, né, falou, por que você não manda logo construir uma forca para acabar com esse tal de Mardoqueu? Porque vai chegar o dia do decreto. E antes disso, você ainda vai conseguir acabar com esse cara aí, porque você está muito próximo do rei e da rainha, você vai conseguir. A mulher dele aconselhou isso para fazer. A mulher dele. Olha a diferença? A mulher que busca a Deus, que jejua, que busca, que se sacrifica um pouco para poder conseguir ouvir a voz de Deus, e a mulher que não se sacrifica, que simplesmente vive a vida por viver. Olha a diferença de estratégia que vem na mente dessas mulheres, né? Esther jejuou, teve uma estratégia para fazer um banquete, para agradar, para depois pedir. A mulher de Amã já foi logo vingativa, né? Constrói logo uma forca para acabar com esse cara, né? Aí foi feita a tal da forca. No segundo dia do banquete, Esther foi, o rei perguntou para ela de novo, né? E aí, minha rainha, né? O que você deseja? Mais uma vez ele falou, eu te dou até metade do meu reino. Aí Esther abriu o jogo, falou, rei, o que tá acontecendo? Quero que eu te pedir que o senhor me poupe meu povo, porque tem um decreto para aniquilar todo o meu povo. Aí o rei ficou, meu Deus, né? Meu Deus não, uma tipo maneira de dizer, né? Ele falou assim, e quem fez esse decreto e tal? A Esther falou, foi Amã, esse homem perverso. Aí o rei ficou bravo, foi lá pro jardim pensar, né? Ele deve ter pensado assim, a quem eu estava confiando, dividir as diretrizes do meu reinado, né? Uma pessoa tão perversa, uma pessoa mal. Quando a rainha tinha um sofá
a rainha meio que se inclinou naquele sofá. Não sei se ela se inclinou para poder pensar, para orar, porque ela ainda não sabia qual era o posicionamento do rei. Ela soltou a bomba e o rei saiu brabo, né? Aí, Amã meio que foi para poder implorar pela vida dele para a rainha, só que ele se inclinou e aí caiu por cima da rainha. Nessa hora, o rei voltou. Aí o que o rei pensou? Que a mãe estava violentando a rainha. Aí o rei ficou muito bravo. Ele falou: além de tudo, ainda violentando a rainha na minha presença, né? É um Zé mesmo, né? Aí foi aonde aconteceu esse versículo, que ele mandou um eunuco que estava acompanhando a situação, foi e falou: Amã tem uma forca na casa dele, que era para enforcar o Mardoqueu. E o Mardoqueu, antes do processo dessa história toda, ele descobriu que tinham 2 eunucos que estavam querendo matar o rei, falou para Esté e a Esté falou para o rei, e aí o rei não foi morto, não foi assassinado, porque Mardoqueu descobriu. Então, por isso que ele falou, Mardoqueu que foi que evitou que o rei fosse assassinado. Bebeu um café. Aí o rei falou: usa a forca e enforca ele, mata ele. Aí, né, resumi mais ou menos o livro até aqui. E o que chama a atenção nesse versículo, né, é que quando a gente deseja o mal para uma pessoa, esse mal volta, né? E volta com tudo, né? Sem dó nem piedade. No caso, o rei estava bravo por causa do decreto, né, que ele tinha feito. E ele ficou mais bravo ainda porque ele achou que a mãe estava violentando a rainha, que nem estava, né? Mas você vê como que o inimigo é sujo também, né? Já colocou uma visão na cabeça do rei de que nem era o que ele estava pensando. Mas Amã deu brecha, como diz, né? Mas assim, a forca que a gente prepara para o nosso inimigo pode ser usada para nós mesmos. E isso me traz a reflexão, sabe do que? Não é a da forca física, são dos sentimentos que a gente tem. Porque quando a gente escolhe nutrir sentimentos ruins sobre outra pessoa, raiva, mágoa, ranço, ódio, né, discórdia, né, sobre outra pessoa, aquilo vira uma forca invisível dentro de nós. E esse mal que a gente tá ali nutrindo, a gente escolheu nutrir, vai fazer mal pra gente mesmo, sabe? Porque eu vi um médico falando que praticamente todas as doenças vêm de problemas emocionais. E aí o entrevistador perguntou para ele: o câncer? Aí ele: vem da mágoa, vem da raiva, vem da palavra que você falou errado e se arrependeu e ficou amargurado com aquilo. Então, todas as doenças, praticamente todas, segundo esse médico do vídeo que eu vi, são vindas de emocional. Agora, se você não quer acreditar nisso, pensa, né, que as doenças vêm do emocional, mas pensa, qual é o dia que você consegue dormir mais em paz? Aquele dia que tá tudo de boa e não aconteceu nada, ou aquele dia que você discutiu com alguém, teve um problema com alguém e você ficou nutrindo aquilo? Porque, gente, tem aquela voz, né? Tem aquela voz que vai alimentando na nossa mente. Eu sou ser humano, acontece comigo também, sou falha, não sou perfeita, estou aqui porque pela misericórdia de Deus, Ele quer que eu me aperfeiçoe. Eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, né, que ser evangélica, ser crente, a gente estava falando assim, ser crente é muito difícil, porque quando a gente passa por umas afrontas, a gente não consegue falar
A gente não pode falar, porque a gente quer ser espelho de Jesus, a gente quer ser espelho de Deus, então a gente tem que ser o exemplo, sabe? Mas isso é tão difícil, gente. Quando a gente não tem conhecimento da palavra, se uma pessoa afronta, a gente bate de frente, a gente discute, a gente vai, acabou o problema. Fica aquela raiva, aí também nasce um problema maior ainda, né? Mas quando a gente é servo, a gente sabe que perdoa 70 vezes 7. Se levou um tapa do lado, dá outra face, sabe? A gente entende que nosso perdão, a nossa justiça, ela vem do Senhor. Então não adianta eu ficar batendo boca, não adianta, sabe? Dói. Mas a gente vai tratando isso, né? Mas vem aquela voz, né, na mente, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter feito assim, eu poderia não sei o quê, papapá. Ó, o inimigo infiltrando coisa na sua mente. E aí? Qual o dia que você consegue dormir melhor? O dia que tem essa voz? Ou o dia que acontece um problema e você explodiu e aquilo virou uma coisa muito maior? Ou um dia de paz? Um dia que tá tudo bem, não teve problema com nada nem com ninguém. Aí você vai pensar, será que isso virou uma forca na minha vida? Claro que virou. Tá aí você, tendo dificuldade para dormir, tendo problema para resolver no dia seguinte, coisa que poderia ter sido poupado, sabe? Isso virou uma forca. Então, o ensinamento que eu tenho, que eu peguei, né, dessa palavra do livro de Esther é: não desejo mal para outra pessoa. Se a outra pessoa feriu a sua dignidade, a sua verdade, calma, respira e não pira, sabe? Calma, entrega na mão de Deus. Sabe por quê? A justiça vai vir dele e vai vir no tempo certo, tá? Não adianta você também pensar assim, ela fez e amanhã Deus vai ser justo. Não, é no tempo certo. Sabe por quê? Do mesmo jeito que você é filho, a outra pessoa também é. A pessoa que te fez raiva também é. A pessoa que te feriu também é filha. E Deus, Ele quer recuperar todos os filhos. E aí Ele entende que nós erramos. Sabia que a gente erra? Sabia que a pessoa que te feriu, ela pode ter tido um dia ruim, ela te feriu porque, né, aconteceu alguma coisa? Não justifica não, tá? Mas ela errou. Muitas vezes é isso que acontece. Às vezes a gente apanha por reflexos, porque a outra pessoa que bateu na gente tem reflexos, traumas que carregam na vida dela toda. E você entrou de bucha numa situação, sabe? Mas essa pessoa é filha, é filho. E Deus está tentando recuperar. E em um momento, Deus vai mostrar para essa pessoa: você errou com aquele meu outro filho, com a minha filha. Você errou. E aí vai caber essa pessoa, né? Vai ter orgulho e não vai pedir perdão, ou vai lá pedir perdão. E isso acontece com a gente também, tá? Quando a gente erra, não vamos colocar só no nosso papel de vítima, não. Quando a gente erra, magoa outra pessoa com palavras, com atitudes, Deus depois vai trabalhando isso na gente. Ó, você errou, hein? Pisou na bola aí. Vai lá pedir perdão, se conserta. E aí, a gente vai ser orgulhoso de não ir ou a gente vai obedecer? Fica essa reflexão. Então, é sobre isso. Não desejo mal, não. Não fica nutrindo sentimento ruim dentro de você. Fica não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Bom sábado, bom final de semana. Vamos tomar o nosso café. E que Deus abençoe nosso dia. Buscai o Senhor de todo o seu coração. E aí a gente vai ter dias bem melhores. Tchau!